Fala-se agora da necessidade da fé. A primeira condição para o homem chegar a Deus é crer na sua existência e na sua justiça. Já ouvimos isso ali na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Recompensa os que o procuram. Não recompensa aqueles que não o procuram. Notem, nós vivemos numa época em que, faltando a fé, ou sendo uma fé de faz de conta ou torta, as pessoas creem, ou pelo menos dizem crer, que Deus vai recompensar a todos, como se o céu fosse para qualquer um. O céu é para todos, mas não é para qualquer um. É como aquele filho que insiste em fazer coisas que não deve e diz, mas todos meus amigos fazem. E o que as mães dizem? Mas tu não é todo mundo. O céu é para todos, mas não é para todo mundo. É para aqueles que buscam a Deus e procuram fazer a vontade de Deus. Ele recompensa aqueles que o procuram. Mais ainda, pela fé atinge o homem o seu destino eterno. Pela falta de fé, perde esse seu destino. São João diz, por isso vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não credes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Esse é o momento em que Jesus está definitivamente se apresentando como o Messias, e muitos dizem, como que tu vai dizer que tu é o Messias? Como que tu vai dizer que tu vai nos salvar? Como é que tu ousa dizer que tu vai morrer e ressuscitar? Ele disse, se vocês não acreditarem em quem eu sou, se vocês não acreditarem em quem eu sou, morrereis no pecado. Ou seja, quando se fala da redenção de Jesus, Ele morreu por nossos pecados, por nós, todos, sem exceção, todos os seres humanos. Mas não são todos os seres humanos que aproveitam essa redenção. Vou dar um exemplo bem assim mais comum nosso, que nós participamos da Santa Missa. A pessoa pode ir à Santa Missa e não estar na Santa Missa. Ela aproveita o mesmo que o outro que esteve fisicamente e espiritualmente? Óbvio que não. Óbvio que não. Assim também é a redenção. A redenção foi para todos, mas não são todos que recebem os frutos. Por quê? Porque não creem. E diz mais, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é um ponto central. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso eu sempre falo nas preparações ao batismo, porque as pessoas acham que basta batizar. Trouxe a criança, batizou, está salvo. Não, tem que crer. Como é que aquela criança vai ser levada a crer se não transmitiram a fé? Se não ensinaram a fé? Se não deram exemplo de fé? Pelo contrário, no inferno, aqueles que são mais torturados são aqueles que foram batizados e não acreditaram, ou não viveram de acordo com a sua fé. Ou acham que o diabo vai perder mais tempo com os pagãos? Vai perder mais tempo conosco. Por isso, Jesus diz que aquele que mais conhece, mais tem mais responsabilidade. Também é assim na esfera civil, no mundo em que vivemos. O crime pode ser o mesmo,
mas um crime feito por alguém que sabia é mais punido do que aquele que não sabia, ou que não teve condições de saber. Devia ser pelo menos no Brasil, não é? Devia ser, mas assim está na lei, pelo menos, né? Mas com Deus não tem esse devia ser, né? Então, aqui vem esta condição: crer e for batizado. Não é o batismo condição única para a salvação. Não é, nunca foi e nunca será. Batismo e crer. Mas aí vem aquela pergunta: crer em quê? No tempo das grandes heresias assim manifestas na história da igreja, muitas vezes a igreja chamava a juízo os hereges, os líderes dos hereges, e perguntava: no que tu crê? E eles muito malandramente diziam: eu creio em tudo o que ensina a Santa Igreja Católica. Aí apertava mais um pouquinho: mas o que crê a Igreja Católica? Aí a coisa já fedia, aí já não sabia, aí já dizia outra coisa, bem diferente. Não acreditava coisa nenhuma. Então, esta sabatina, como se chamava antigamente, isso também os bispos têm a obrigação de fazer antes de ordenar um sacerdote, saber o que ele crê, como ele vive. Deveríamos fazer isso também antes de batizar. Imagine, quantos batizados teríamos por ano? Pegar os pais dele: o que vocês creem? Como é que vocês vivem? De que forma vocês vivem? A igreja não é um lugar para santos. A igreja é um lugar para os pecadores. Por isso que nós todos estamos nela. Se fossem só os puros, os justos e os santos, não sei quem de nós sobraria. Eu, pelo menos, não sobraria. Mas então, é por graça de Deus que Ele nos chama a este hospital chamado igreja e nos aceita. Por isso, temos que saber no que cremos e em quem cremos. Ainda São João diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. De novo São João: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, subentende-se, eterna, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Mais ainda São João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, nós que cremos, nós já estamos aqui na terra, passados da morte para a vida. Nós já temos essa garantia, que se nós cremos, nós fomos batizados, nós cremos, nós já temos a vida eterna. É garantido. É só persistir, é só continuar. O problema é que a gente pode não continuar e não persistir. E é uma decisão nossa. Aí vem a pergunta: como é que a gente atinge a perfeição da fé? Na primeira carta de São João, capítulo 15 a 21, ele diz isso: todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Lembremos, Papa Bento XVI escreveu aquela bela encíclica chamada assim: Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito, ou seja, nisto está a perfeição da fé. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como Ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Aí vem aquela pergunta: não faz parte da fé cristã
Temer a Deus faz parte. Temor a Deus, né? É um dos dons do Espírito Santo. Temor a Deus. Mas é óbvio que esse temor não é medo. Temor significa reverência e reconhecimento. Ontem ainda dava esse exemplo. Quantas vezes a gente ouve a geração anterior à minha, talvez a sua e de outros de mais idade, que dizem: no meu tempo se respeitavam os pais, bastava ele mostrar a ponta do chicote. Eu disse: isso é amor? Não, isso é temor no pior sentido. Não se respeitava, não se temia, não tinha esse temor reverencial aos pais, se tinha medo. É diferente. Ali não há amor. Ali é uma relação de senhor e escravo, uma relação de patrão e servo, mas não é um amor. A relação que nós temos que ter com Deus é de temor reverencial, ou seja, saber que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Eu me recordo de uns jovens que atendi em confissão, todos eles muito amigões de Deus, todos se diziam muito amigões. Uns eram amiguinhos, outros são amigões. E me diziam assim: porque o patrão lá em cima, porque o velhinho lá de cima, porque... Tu está falando de quem? De Deus, padre. De Deus não se fala assim. De Deus não se fala assim. Deus não é patrão velho, Deus não é o velhinho lá de cima. Quem tu acha que é para tratar Deus assim? Acham que isso é excesso de confiança e amor? Não é. É esculacho. Isso é esculachar com Deus. Então, muito cuidado. O temor que temos que ter a Deus é o temor reverencial. Saber que Ele é Deus e que nós somos suas criaturas e nós estamos em suas mãos e nós contamos com suas graças e que Ele nos ama apesar de como somos, como estamos e apesar do que fazemos. Ele continua nos amando. A pergunta que eu sempre faço é: se alguém me fizesse a mim todo o mal, todo o desamor que eu faço a Deus, eu continuaria amando essa pessoa? Obviamente que não. A gente procura fugir dessa pessoa. O nosso instinto é fugir dos repelentes, dos maus, daqueles que nos causam o mal. E como é que Deus não nos foge? Como é que Deus não nos fulmina? Como é que Deus continua nos amando? Porque Deus é amor, é o perfeito amor. E então, diz ainda São João, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. Nós não temos que amar a Deus porque tememos o inferno, mas temos que amar a Deus até mesmo porque é o inferno, porque o inferno significa a justiça de Deus sendo aplicada. O que nos move ao amor de Deus é saber que Deus nos ama e que nós procuramos na nossa fraqueza, no nosso nada, corresponder a este amor. E então diz ainda: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Por isso se fala tantas vezes que o amor é o vínculo da perfeição. Lembra, um vínculo é aquilo que acorrenta. Vamos dizer assim, numa corrente de um prisioneiro, aquela última argola que fecha tudo e tranca bem, isso chama-se vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. Imaginem que a corrente agora não é uma corrente para prender prisioneiros, é uma corrente de coisas boas, santas e honestas e amor a Deus. E o vínculo é este amor ao próximo. É ali que a gente percebe se alguém é perfeito, se alguém está a caminho da perfeição. Sem este vínculo,
esse que fecha tudo, não há perfeição naquela vida cristã. Imaginem alguém que procura santidade, como muitos procuraram, e resolve se afastar do mundo, ir lá morar numa caverna. Tem todo o direito. Muitos santos encontraram a santidade assim. Mas ele não atende ninguém, ele não acolhe ninguém. Se chegar alguém perto, ele taca a pedrada. Se tiver uma arma, ele dá tiro. Este ama a Deus, está buscando a Deus? Óbvio que não. Óbvio que não. Se olharmos a vida dos santos e santas, e nós ouvimos isso em toda a missa, todos aqueles que buscaram a Deus e que trabalharam por Deus, todos estes procuraram sempre servir seus irmãos, até a exaustão física, até virarem trapos de gente. Eles são santos. E cada um na sua vida tem condições de fazer isso. Deus nunca pede algo que não seja possível que nós possamos fazer. Então, Ele ordenou que todos nós sejamos santos. Então, Ele dá todas as condições de nós sermos santos. Se nós não chegarmos, é por exclusiva preguiça, má vontade e outras tantas coisas nossas. Não por Ele. Aí vem as questões de como deve ser uma fé. Nós vamos adiantar um pouco o horário, porque nós também começamos um pouco mais tarde. Eu vou roubar um pouquinho mais do horário de vocês. Como é que deve ser a fé? Ela deve ser esclarecida e racional. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que os apóstolos nos deixaram, tudo aquilo que a igreja ensina, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina é racional, ou seja, pode-se chegar a entender pela razão. São Lucas diz: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Nota que São Lucas não está dizendo, isso aqui eu estou inventando, isso aqui é da minha memória. Não, eu estou transmitindo aquilo que eu ouvi, eu recebi e como eles foram passando adiante. Eu agora vou escrever sobre isso. E ele diz: também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Este Teófilo recebe de Lucas, não só no Evangelho, mas os Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que os apóstolos e Jesus ensinaram. E ele diz: eu investiguei bem para ver se é isso mesmo, para te transmitir por escrito aquilo que tu tem até agora ouvido pela pregação. Notem, não basta se contentar em ir à missa ao domingo e ouvir a pregação. Eu preciso investigar, eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso crescer na fé intelectualmente. Não pode haver uma fé sem o intelecto. Deus nos deu cérebro para quê? Aquela pergunta que alguém fez, né? Com quase 80 anos, acendo com fósforo, acendo com isqueira. Se tivesse perguntado a si mesmo, teria achado a resposta. Por que não investigou? Porque nós somos naturalmente preguiçosos e queremos que alguém nos diga a resposta. Às vezes o padre. Muitas vezes não é o padre. Nós temos um problema, especialmente no Brasil. Nós vamos na Mãe de Santo, no Pai de Santo, no Centro Espírita, nós vamos na TV que falou não sei o quê, e vamos indo, e a fé vai assim estropiando. É que nem aqueles caminhões que carregam aqueles fardos de papelão para reciclagem, e cai no meio da rua, na rodovia, aquilo vai plá, 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 e caindo em pedaços. Assim vai a fé dessa pessoa. Ela não investiga, ela vai em outros lugares procurar o que tem que fazer. É muito comum quando as pessoas têm uma imagem de um santo, uma santa, que está lá gasto, estragado, quebrado, trazerem na igreja. E é muito comum, mas é muito raro as pessoas entregarem e dizerem: olha, eu queria entregar, ver um destino para dar a isso aqui, porque é uma coisa santa, uma coisa abençoada. Não, elas não, é que não presta ter isso em casa. Não presta?
Até ontem que estava inteiro prestava, agora não presta. Notem aqui, o não presta tem uma superstição por trás. Quando eu fui buscar as imagens lá daquela extinta capela de São Domingos, as únicas pessoas que eu consegui levar junto para me ajudar foram algumas mulheres que ainda tive que dar uma catequese, porque não queriam tirar as imagens dos santos, porque não presta. A capela caiu, ruiu tudo, estava quebrando tudo. E então, quando fomos para tirar a imagem do padroeiro São Domingos, que precisamos 6 homens para carregar, tão pesada que é de pedra, mas eu acho que o santo não vai gostar que tire. Me falou um senhor. E eu perguntei, quem é essa criatura? Ele me falou, isso aqui é batuqueiro. Eu só podia acreditar que uma imagem vai gostar ou não vai gostar. Não sabem o que é uma imagem. Há muito cristão assim. Há muito cristão assim. Ele não tem reverência às coisas sagradas do modo certo, ele tem do modo errado. E portanto ele não conhece. Então ele cria minhoca. E ele crê nas minhocas da sua cabeça, mas não na verdadeira fé. Então é necessário conhecer a solidez dos ensinamentos que recebemos. Não é algo assim do aéreo. Quarta-feira de cinzas. O padre não distribuiu as cinzas e impôs sobre os fiéis e colocou em si mesmo porque é bonito. Ou porque sempre foi assim. Por que põe cinza? Por que não põe glitter? Brilhante. Para sair brilhando todo mundo. Por que não botou perfume? Porque a tradição dos apóstolos nos diz que é cinza. A palavra de Deus nos diz o que é o efeito da cinza sobre nós. E eu não posso inventar outra coisa. No Brasil é um lugar fértil, assim, a criatividade mórbida, inventar coisas. Tempos atrás, alguns iluminados acharam que água benta era uma coisa superada. E então, como em alguns lugares se usa água de cheiro, aquela água feita com flores, colocaram água de cheiro na igreja. Ficava todo mundo cheirosinho. Agora tem gente voltando a pensar assim, quem sabe na Amazônia, que trigo é tão difícil, a gente não faz as roças de mandioca. Tempos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, os iluminados que gostam de inventar missa que não existe, missa crioula que não existe, inventaram que talvez, em vez de trocar hóstias e vinho, quem sabe cachaça e churrasco. O que é isso? Ignorância na fé, ou má fé, ou má fé. Só isso, não tem outro nome. E isso é muito comum quando as pessoas não conhecem a sua fé. Por isso, São Paulo na carta aos Romanos vai falar de um culto racional. Eu achei estranho, todas as nossas Bíblias traduzem culto racional por culto espiritual. O texto original diz culto racional. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer dos vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual, nos dizem as nossas Bíblias em português. O texto diz culto racional. Por quê? Porque no culto antigo, os judeus ofereciam o quê? Animais. Um boi, uma vaca. Fiz lá um pecadinho, ofereço uma pomba. Fiz lá um pecadão, ofereço uma vaca. Então o pecado era conforme o tamanho, o bicho era conforme o tamanho do pecado. Isso não é nada racional. E o outro ainda vai pagar por mim? São Paulo diz, o verdadeiro culto é quando nós nos oferecemos. Nos oferecemos. Ele diz os vossos corpos, quer dizer, nós, Nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É aquela velha coisa que se diz, a pessoa quer jejuar, quer fazer mortificações, quer usar o silício, aquela correia de pregos e pontas no corpo, quer fazer um monte de coisa, mas não atura que alguém lhe deu contra. Isso não é um culto racional, é uma superstição das bravas. Ele não aguenta que alguém lhe contrarie. Ele não aguenta que diga uma palavra que ele não quer ouvir. Não é culto racional. É voltar a um culto antigo do tempo dos hebreus e do tempo dos pagãos, em que se sacrificava outra coisa. Diz mais ainda: não vos conformeis com este mundo. Isso é tantas vezes recomendado, não vos conformeis.
Aqui não, quando se fala conformeis, não é, o mundo é assim, então tá bom. Não, é conformar, tomar forma de. São Paulo sempre diz, nós devemos nos conformar a Cristo, tomar a forma de Cristo. E não se conformar ao mundo, não tomar a forma do mundo. A gente vê essas conformações ao mundo quando padres mal esclarecidos ou ignorantes dizem para o povo, não vai ter, vocês não vão no carnaval, mas eu vou fazer um carnaval aqui no salão só para nós. Isso é conformar seu espírito do mundo. É conformar seu espírito do mundo, é querer dar uma capinha de cristão numa coisa que não é cristã. Então não vos conformeis ao espírito do mundo, não vos conformeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, primeiro, o que é bom, segundo, terceiro, o que lhe agrada a Deus, quarto, o que é perfeito. É isso que nós devemos buscar nessa vida. Ir renovando espiritualmente a nossa vida para discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Em tudo procurar fazer o que é mais perfeito. E diz mais ainda, São Pedro na primeira carta, portanto não temais as suas ameaças e não vos turbeis, as ameaças do mundo. Antes santificai em vossos corações Cristo Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. O que São Pedro está dizendo aqui? Sempre que quem quer que seja nos pergunte sobre a nossa fé, nós temos que saber dizer por que cremos. Saber dizer por que cremos. Por que tu crê? E a pessoa nem sabe o que é crer, nem sabe o que é fé, e diz, mas isso é porque meus pais me batizaram, é porque me foi transmitido assim. Isso não é saber responder? Aliás, isso não é resposta? Por que eu creio? É a pergunta que devemos nos fazer. E diz São Pedro ainda, quando responder aos outros, responda com suavidade e respeito. O outro talvez não creia. Isso não quer dizer aqui, o que acontece na maioria dos casos, ele crê na dele, eu creio na minha, cada uma fica com a sua. Não é isso. Não é aceitar de qualquer forma. Não é dizer a tua fé, ou o teu não crer vale o mesmo que o meu crer. Não é isso. Isso se chama irenismo. Vem da palavra Irene, que em grego quer dizer paz. Quem quer estar paz com todo mundo. Não, mas ele não crê, mas também é uma pessoa boa. Como que é uma pessoa boa? Se a palavra de Deus diz que quem não crê não agrada a Deus? É boa para quê? Boa para lenha? Boa para adubo? Mas ele não crê, mas é uma pessoa boa. Boa em que sentido? Boa no sentido de Deus? Obviamente que não. Obviamente que não. É por esse indiferentismo, esse irenismo na fé, é que as pessoas tanto faz como tanto fez. E aqui na nossa região a gente vê muito isso. Matungos velhos, de 16, 17, 18, 40, 50, 60 anos, que às vezes quando a gente vê, quando tem um sétimo dia, vai lá conversar com a criatura, tu não vai na comunhão, né? Não, por quê? Não sei por que uns vão e outros não, e eu não posso ir. Tu fez a primeira comunhão? O que é isso? Tu já foi na catequese? O que é catequese? Tu é cristão? Eu acho que sim. Tu foi batizado? Aí está ali o pai e a mãe. Foi batizado? Não sei. Isso é um indiferentismo religioso? Não, deixa que quando ficar grande ele escolha. O Joaquim, Felipe, deixa ficar grande para escolher as vacinas que vai tomar. Quando ficarem doentes, deixa que eles escolham qual é o médico que eles vão ir, né? Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Morre o corpo, né? E a alma? Já não está morta em muita gente? Por isso às vezes eu digo, é muito corpinho por aí andando, alguns até peladinhos,
e muita alminha podre, porque estão mortas. Matou aquela semente lá, que recebeu no batismo, ou às vezes nem recebeu, mas matou a vida da graça, a vida da fé, quando ocorre esse indiferentismo. E aí tu vê jovens, pessoas de idade, e diz, não sei, acho que eu nunca fui batizado. Pergunta para a família, onde é que foi batizado? Foi sim, aonde? O pai diz, foi em Aceguá. A mãe diz, não, acho que foi em Bagé. Mas qual foi a igreja? A Vivian lá que trabalha com os registros vê isso todo dia. Mas qual foi a igreja? É que tinha um padre lá assim que usava o cabelo para o lado. Né? Não sabe aonde, quando, como, porquê. Aí veio aquela legião de pessoas que foram levadas, obrigadas, à força, contra a vontade, para o batismo. Depois ele é levado, raríssimos casos, né? Aqui na região, levado à força para a primeira comunhão. É a primeira. Aliás, não é a primeira comunhão, é a única comunhão. Depois, ele é levado, obrigado, muitas vezes, ao casamento. E por último, ele vai ser levado, obrigado, para o cemitério. Buscou a Deus? Não. Procurou amar a Deus? Não sabe quem é Deus. Tem lugar na vida eterna para alguém assim? Óbvio que não. É uma coisa justa e lógica que Deus fez. Só pode ir ao céu quem quer ir ao céu. Ninguém vai de arrasto, ninguém vai de soga, ninguém vai de porrete, ninguém. Então eu tenho que querer. E se eu quero, eu tenho que conhecer e buscar. Então, tenho que conhecer a solidez daquilo que a tradição dos apóstolos me transmitiu. Mas eu tenho dúvida. Pois então vamos tirar essa dúvida. Não temamos as ameaças, as perseguições do mundo, mas vamos tentar nos santificar cada vez mais e saber dizer até quem nos persegue, por que nós cremos. E aqui vem a questão do poder que a fé nos dá. Tudo é possível àquele que crê. São Marcos nos diz: respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Vejam que até Jesus se irritava com aquela geração incrédula e com a nossa. Trazei-o a mim. Eles lhe o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Aí vem o pai: se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Jesus já teve que suportar a incredulidade dos apóstolos, dos discípulos, que eram tão incrédulos que não foram capazes de tirar o espírito mal do menino. E agora vem o pai ainda dizer: mas se tu pode alguma coisa, tira. E Jesus diz: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. A fé nos torna capazes de receber a cura do corpo e da alma. Eis que se lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Porque Jesus perdoou os pecados deste paralítico e o curou? Vendo a fé daquela gente. Eles não foram lá levar para Jesus, para quem sabe depois levar para outro. Não, vão levar a Jesus porque criam em Jesus. A mulher viu-se descoberta. Aqui está falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que tocou o manto de Jesus. E estavam tentando descobrir quem era que tinha tocado Jesus. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Ou seja, vocês, meus discípulos, farão obras ainda maiores, não só de cura do corpo, da alma, se vocês realmente acreditarem, porque eu me vou e vocês ficam no meu lugar. É isso que ele está dizendo. Não vão me ter sempre aqui para fazer essas curas e milagres. É isso que Jesus está dizendo. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Ah, mas eu tenho tanta fé que Deus vai me dar um carro novo. Não, pode ter toda a fé que tu quiser, não vai ter o carro novo. Porque não prometeu carro novo a ninguém. Não prometeu que as pessoas que rezassem passariam no vestibular. Não prometeu sucesso na carreira. Não prometeu riquezas nessa vida. Prometeu que tudo aquilo que pedirmos em nome dele, ou seja, de acordo com as intenções dele e de acordo com ele, ele vai obter. Não se sabe de nenhum caso de que alguém ganhou um carro novo de Deus para se santificar. Até porque carro não santifica ninguém. Que Deus me dê forças, saúde, para que eu possa trabalhar e com isso comprar um carro novo. Aí é diferente o pedido. Aí Deus é capaz de dar. Então, a fé nos obtém até mesmo a ressurreição dos mortos. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Crê. Como é que um pai que acabou de perder a filha ainda vai continuar crendo? Isso é a fé. Isso é a fé. Ah não, eu acreditava até o momento que eu cheguei lá com ele. A guria morreu e agora então eu vou. Desandou a minha fé. Que fé? Isso não era fé. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verá a glória de Deus. Aqui João 11 é a passagem da ressurreição de Lázaro. As irmãs de Lázaro diziam: mas Senhor, Lázaro já morreu faz 4 dias, até tem mau cheiro. E Jesus diz isto: eu não te disse, se creres verá a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Tenha confiança absoluta e Deus fará. É necessário professar sempre em toda parte a fé que recebemos. Aqui vem um ponto central muitas vezes esquecido. É só sair, se não falar é melhor. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Notem que São Pedro diz que nós devemos estar prontos para dar a razão da nossa fé, mas diz que nós temos que confessar publicamente a Jesus. Nós não podemos ser cristãos da porta da nossa casa para dentro ou da porta da igreja para dentro. Temos que ser cristãos no mundo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Portanto, se tu, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. A palavra, o verbo aqui confundido, sempre usado na Bíblia para dizer não se perderá. Não se perderá. E aí vem aquele ponto que a gente muitas vezes esquece. Quem rejeita a igreja, rejeita Cristo. E quem rejeita Cristo, rejeita aquele que o enviou. Quem vos ouve, a mim ouve. Está dizendo isso aos apóstolos e aos discípulos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele
que me enviou. Não podia ser mais claro isso. Mais claro. Está dizendo isto aos discípulos e apóstolos, e portanto a todos nós, toda essa geração, até nós da igreja e ainda aqueles que virão. Quem ouve aqueles que foram enviados por Cristo, ouve o próprio Cristo. E portanto recebe e não rejeita o Pai. Quem não ouve, está fora. Aqui está, então, uma relação de dependência. A igreja só pode anunciar, pregar aquilo que Cristo mandou. E Cristo só veio pregar e anunciar aquilo que o Pai mandou. A pergunta é, por que tanta gente tem dificuldade de entender isso? Ou tem dificuldade de entender, ou não quer entender. Não quero aceitar. Bom, não aceitou? Então tá bem, não aceitou as palavras de Cristo. Portanto, fora para ti. Não é simples assim. As contas de Deus, 2 e 2 dão 4, não dão 5. Nem 2,5, nem 3,5. A justiça de Deus é a justiça de Deus, não é a nossa justiça. Aí vem aquela questão, a fé pode ser perdida? Nós podemos perder a fé? Claro que podemos perder a fé. Quando? Por diversos motivos. Primeiro, pelas conversas impróprias e mundanas e pelas más companhias. Na segunda carta a Timóteo, São Paulo escreve: lembra-lhes estas coisas e os conjura, por Deus, a evitarem discussões de palavras, que só servem para a perdição dos ouvintes. As primeiras gerações de cristãos que ficavam brigando entre si. Alguns saíam até no porrete. Não é muito diferente de hoje. Brigando entre si, dão escândalo. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Ah, mas aquele padre é tão bom, mas ele não ensina assim, ele ensina de outra forma. Ele fez um resuminho dele, assim, que dá para conciliar tudo. Esse não é um íntegro anunciador da verdade. Não é. Ele está falsificando a palavra de Deus, está trazendo ela mutilada. Não deve ser ouvido. E se os cristãos fossem realmente cristãos, o correriam da igreja para ver se converte. E isso é muita gente, não só padres, bispos e outros, que têm um evangelho próprio, um catecismo próprio, a gente diz um direito canônico próprio, tudo próprio, tudo é deles assim, só eles. Eles criam, manipulam, distorcem, e aí tem público. E então, procura esquivar-te de conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Aqui São Paulo está falando de 2 da sua época. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e transformaram a fé em alguns. Já naquela primeira geração tinha gente que dizia: não, mas a ressurreição já aconteceu, ou seja, nós já ressuscitamos, a ressurreição é agora. Também tem gente que a igreja nos ensina que a ressurreição vai se dar quando? Quando vier Jesus, a sua segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos. Aí se dará a ressurreição. Mas sempre tem alguém dentro da igreja, padre, bispo, teólogo, diz: não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que a ressurreição começa na hora da morte. A pessoa morreu e já ressuscitou. Achar tu pode. Abrir a boca para dizer essa heresia não deveria. Achar, até o burro acha o pasto. Está errado. A doutrina verdadeira diz que no dia em que Cristo vier para julgar os vivos e os mortos, todos ressuscitarão. Aqueles que buscarem a Deus para o prêmio eterno, aqueles que não buscarem a Deus para o castigo eterno. Por que manipular? Por que mudar?
Porque é a mania das novidades. São Paulo fala muitas vezes isso. Gente que procura novidades, diz São Paulo assim, uma expressão muito bonita, movidos pela coceira da novidade. Sabem a novidade que dá aquela coceirinha no ouvido? A gente quer saber o que está acontecendo? Dá um estouro na rua, em vez das pessoas correrem para dentro de casa, não correm para a janela para ver, para tomar um tiro, para levar uma bomba. Então tem gente que tem essa coceirinha também na fé. As novidades. Quais são as novidades? Conta-se de uma ilha em que de vez em quando chegava algum barco. Não tinha porto, mas chegava um barco. E aquele povo lá, como não tinha comunicação com ninguém, gostava de novidades. Fazia 6 anos que não chegava ninguém, chegou lá um marinheiro com mais um outro ajudante, e eles disseram, conta-nos as novidades. E ele passou um mês contando novidades do mundo. E aí disse, mas conta-nos novidades. Mas não tem uma novidade. Não, mas então inventa. É assim na fé. As pessoas criam novidades, depois, não tendo novidade, inventam. Como diz aquela expressão, vai que cola. Tem muitos que colam. Cola em quem? Em quem não conhece a sua fé. Então elas vão atrás. Elas, como diz São Paulo, elas elegem para si, escolhem mestres para si, para ensinar novidades. E infelizmente isso é em grande medida. Vão criando novidades. Então o que nos diz aqui, São Paulo na segunda carta aos Timóteos? A um cristão as conversas impróprias, mundanas e as más companhias podem fazer perder a fé. Também pela vida dissoluta. Ora, aí diz São João, ora este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. As obras de Deus, as obras dignas de Deus, são feitas às claras, não às escondidas. Aqui quantas vezes a gente tem que se recordar dos grandes santos no início da igreja, no deserto. Um deles, famoso Santo Antão. Um dia, algumas pessoas da cidade, querendo provocar Antão, que havia vendido todos os bens, era um homem de família rica e tinha ido morar nas cavernas. Os antigos amigos de farra, de festa, as más companhias, pagaram uma prostituta para ir ver Antão e para oferecer os serviços dela. E ela foi 1, 2, 3, foi várias vezes incomodando o Antão, e Antão, não. E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, isso que tu está me oferecendo, vamos lá na cidade, na frente de todos, e tu diz publicamente isso, faz essa oferta. Ela disse, não, mas eu tenho vergonha. Ué, como que tu tem vergonha? Deus está aqui e está lá na cidade também. As tuas obras não podem ser de tal forma que as escondidas é uma e as claras é outra. Não pode ser. Não é digno de um cristão. As obras de um cristão têm que ser feitas em todo o momento, de modo límpido. De modo límpido. Então a vida dissoluta, ou seja, esconder-se, fazer as coisas escondidas, pode fazer perder a fé. A pessoa tanto faz, tanto esconde, que uma hora perde a fé. Também pelo orgulho e pelo abuso das graças divinas. Nós recebemos centenas e centenas de graças todos os dias. Quantas nós temos aproveitado? Santo Inácio de Loyola dizia assim que no dia do nosso comparecer diante de Deus, nós vamos ver quantas graças nós desperdiçamos e quantos obstáculos nós colocamos para que Deus já nos tivesse santificado antes. Só naquele momento nós vamos saber. E aí nós vamos nos arrepender, espero, que a gente se arrependa e peça perdão, naquela última hora também. Porque Deus nos dá
inúmeras graças. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz com que nós abusemos dessas graças. E então, assim nos diz São Mateus: assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare, e eu os cure. Assim se dá conosco. Não foi só com o povo hebreu. Não foi só com o povo hebreu que preferiu fechar os ouvidos. Viram os milagres de Jesus, diziam: se tu és filho de Deus, faz isso. Qual é o sinal que tu nos dá, depois de verem um mundaréu de milagres, qual é o sinal que tu nos dás que tu és filho de Deus? E Jesus disse: vejam as minhas obras são as obras do meu Pai. Se isso não convence vocês, estavam com os ouvidos e os olhos tapados. Porque se tivessem os ouvidos e os olhos abertos, teriam que aceitá-lo. Não quiseram aceitá-lo, portanto fecha-se os ouvidos e os olhos para não ver, para não ouvir. São João nos diz: embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías: ele cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os sare. Novamente esse texto do profeta Isaías. O profeta Isaías já dizendo: quando o Messias chegar, não será acolhido, porque eles vão preferir ficar com os ouvidos fechados, os olhos fechados, coração duro, para não recebê-lo. E aqui vem a recriminação de Jesus, depois de ver quanta coisa ele fez e não se converteram. Diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitado até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve; a quem vos rejeita, a mim rejeita; e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Novamente aqui Jesus que manda os discípulos e manda os apóstolos, e eles fazem os milagres, fazem as curas, anunciam Jesus. Nem Coroazim, nem Betsaida, nem Cafarnaum, onde Jesus e eles fizeram tantas coisas, eles não acreditaram. Não acreditaram. E Jesus disse: se lá em Tiro e Sidônia, lugares onde nem viviam hebreus, se lá tivesse sido feito isso, há muito tempo eles teriam se convertido. Por isso que Jesus louva aquela fé daquele homem que não é hebreu e diz: nunca encontrei tanta fé entre meu povo como este aqui que é pagão. Então a fé tem este serviço. Ela nos faz crescer cada vez mais quando a exercitamos. E ela pode ser perdida quando nós nos negamos. Então a gente está vendo os sinais de Deus entre nós e é como se não fosse conosco. E isso é uma doença que acomete muitos na igreja. Veem o sinal, estão vendo o sinal de Deus, estão ouvindo o sinal de Deus e não é comigo. Então aqui sugiro também algumas práticas. Nós devemos todos os dias pedir o aumento da fé. São Marcos e São Lucas nos dão este exemplo de dois aqui, né? Dois grupos, né? E imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Tu crês que ele será curado? Aquele pai que trouxe o menino possesso e que os discípulos não puderam curar. E o pai diz: se tu podes, cura ele. E Jesus diz: que geração incrédula. Estão vendo que não estão acreditando. E ele diz então o pai: eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem em socorro da minha fé, porque eu ainda estou tremendo, né? Eu ainda estou tremendo na minha fé. E os apóstolos disseram ao Senhor:
aumenta-nos a fé. E Jesus vai dizer muitas vezes: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente de todas, vocês diriam a esta montanha: pula daqui para lá. Quando Jesus seca a figueira, eles ficam admirados que a figueira secou no mesmo instante, e Jesus diz: se vocês tivessem fé, fariam coisas maiores. Então a fé, nós precisamos pedir o aumento da fé todos os dias. A fé opera e mostra-se viva pelas obras. Aqui está o ponto central da questão da fé e das obras, a carta de Santiago. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ponto central: a fé sem obras é morta. As obras para que servem? Para demonstrar a nossa fé. Para demonstrar a nossa fé. Elas podem, se são feitas na intenção de Jesus, em nome dele, nos dar algum mérito. Nos dar, ou seja, é Deus que nos dá. Não sou eu que me torno meritório por causa das obras. Mas precisa ter a fé e as obras. Só obras sem fé não tem valor. Só fé sem obras não tem valor. Andam juntos. Por que é que eu faço o bem que faço? Porque creio e porque me foi mandado fazer. E não porque eu vou fazer a minha boa ação, como dizem as crianças, né? Qual é a boa ação do dia? Aí vai lá, anota no caderninho. Lá na pré-escola, né, Denise? Quantas boas ações eu fiz essa semana? Quantas más ações? Deus não está lá com o caderninho anotando as boas ações e as más ações. Deus está vendo a intenção daquelas obras e se aquele realmente mostra pelas obras a sua fé. Então essa é uma primeira, a primeira coisa, pedir o aumento da fé, diariamente. Mostrar a nossa fé a Deus e aos irmãos, e a quem não crê, por meio das obras. Terceiro, reconhecer que Jesus nos ensina tudo aquilo que é verdadeiro e, portanto, necessário para ter fé e a vida eterna. São João. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Vem o ponto central. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Que diz Jesus muitas vezes: eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu faço a obra do Pai. A doutrina que eu ensino não é minha, é do Pai. Por aí vai, todo o tempo.
Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. São Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O que são os embaixadores? Eles podem decidir as coisas por si, com o outro embaixador do outro país? Não, eles têm que decidir o que o presidente ou que o rei daquele país mandou eles fazer. Nós não estamos no mundo para nos apresentar. Nós estamos no mundo para apresentar Cristo. Apresentar e representar Cristo. Para isso que nós estamos no mundo. Por isso aquele que chega até nós tem que encontrar em nós Cristo. E não minhas opiniões, nem a minha doutrina, nem as minhas ideias, tem que encontrar Cristo. Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, rezar diariamente o ato de fé. Olha, é coisa difícil nos dias de hoje. Termina a confissão, o padre diz para a pessoa, reze o ato de fé. O que é isso? Às vezes, muitas vezes, reze o ato de contrição. Não sei o que é. Reze o ato de fé. O ato de fé é uma oração que existe, como essa que aqui está escrita, mas que nós podemos sempre formular a nossa, desde que tenha aquele conteúdo básico, né? Vamos ler juntos este ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo o que mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Amém. Este é o ato de fé. Podemos estampar lá do lado da nossa cama ou do lado do nosso oratório para rezar diariamente até decorá-lo. As pessoas hoje em dia não gostam da palavra decorar. Decorar significa lá de dentro do coração. Isso aqui significa a palavra decorar. Do coração tirar algo. Então, quem ainda não sabe, aqui está aquilo que nós cremos. E aqui está aquele reforço que a gente precisa. Eu creio. Dou um tema de casa. A letra E. Verificar no catecismo da Igreja Católica. Aqui está à esquerda o que e à direita os parágrafos no catecismo. A fé dos fiéis. Qual é a fé dos fiéis? A fé do povo, por acaso é diferente da fé do padre, do bispo, do papa? Então, a fé da igreja é recebida dos apóstolos. É recebida dos apóstolos. Não é outra fé. Não pode ser distinta. Tem que ser a mesma fé. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só Deus. Tudo é um aqui. Um só coração e uma só alma. São alguns princípios básicos da fé cristã. Um só batismo, uma só fé, uma só igreja, um só Deus, um só coração e uma só alma. Nós, vivendo assim, somos cristãos. A fé é ato humano que não é contrário à liberdade e à inteligência. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que pode aquela pessoa tão estudada e tem fé e crê em Deus? Pois justamente. São os burros que não creem. Os burros, os cavalos, os cachorros, né? Os porcos, eles não creem. São aqueles que veem a sua fé aumentar quanto mais estudam a sua fé. O verdadeiro pai de família, como diz Jesus, o verdadeiro doutor da lei, o verdadeiro cristão, ele tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele busca, larga tudo, as coisas menores,
menos valiosas por a pérola de maior valor. Ele vende todos os seus bens porque encontrou um tesouro que é maior que tudo e vende tudo para comprar aquele campo. Sempre Jesus falando destas coisas que deixamos para que a gente possa crescer e aumentar a nossa fé. A fé como dom de Deus, a fé como virtude teologal, a idolatria, que é a grande tentação da fé, a igreja como guardiã da fé, o mal e a resposta da fé, e os mistérios centrais da fé. Se vocês querem começar a verificar no catecismo, tanto faz a ordem, eu sugiro este último, Mistérios Centrais da Fé, parágrafo 234 do catecismo. Ali está o mistério central da fé. Vocês vão ver que tem muita semelhança com a oração, o ato de fé. Em que nós cremos? Quando alguém perguntar, vocês vão dizer, eu creio nisto, nisto, nisso e naquilo. Mas vocês não creem em tal coisa? Não, nisso nós não cremos. Eu creio nessas coisas. Então, aqui está, a letra I aí é o tema de casa, né? Para aprofundarem mais, porque nós não podemos falar tudo, né? Essas 2 horas são tão curtas. E amanhã, então, temos a segunda virtude teologal, a primeira fé. Qual é a segunda? Qual é a segunda? A esperança e, por último, a caridade. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Lembrar que ainda tenho aqui informativo paroquial para quem não levou, para se preparar bem na quaresma. Tem aqui aquela catequese que o padre escreveu esses dias sobre as intenções na Santa Missa, que é um dos... Ali a gente vê a ignorância na fé, né? Deixa eu só encerrar aqui.